Responde rápido. Quem foi o primeiro super-herói negro dos quadrinhos? Pantera Negra? Falcão? Cyborg? Não, nenhum deles. A resposta para essa pergunta eu te dou nesse vídeo. Olá, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um Programa da Caixa, eu sou o Marcos e hoje eu quero responder a pergunta que eu te fiz no início do vídeo. Quem foi o primeiro super-herói negro dos quadrinhos? De cara, muita gente vai falar que é o Pantera Negra, obviamente, criado pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby em 66. Só que não. Na verdade, o primeiro herói negro dos quadrinhos foi criado anos antes do Pantera Negra, e tanto a sua criação quanto o seu anonimato nos dias de hoje é fruto de um preconceito profundamente enraizado na indústria dos quadrinhos e na cultura pop, e que em algum grau perdura até hoje. Dessa forma, quase 20 anos antes do Pantera Negra chegar aos quadrinhos, o Lion Man já havia feito a sua estreia. Porém, antes de eu entrar na explicação sobre a origem do personagem e tudo mais, eu preciso te fornecer algum contexto. Durante as décadas de 40, 50 e 60, negros eram relegados a personagens ruins, malvados e brutamontes nos quadrinhos. Tudo isso era que meio justificado, na verdade não era justificado, por uma lógica perversa. Na cabeça de quem mandava na indústria dos quadrinhos, a maioria dos leitores eram brancos, de modo que os leitores negros não mereciam a devida atenção ou a representação real das suas histórias, das suas vivências e tudo mais. Ou seja, uma baixa fatia de mercado significava, e de alguma forma perversa, justificava uma representação estereotipada de personagens negros nos quadrinhos. E eu não preciso nem te explicar o quão errado é isso. That's racist. Só que essa situação duraria até julho de 1947. Cansado de ver esses estereótipos nos quadrinhos, o jornalista Orrin C. Evans criou a primeira revista em quadrinho voltada para o público negro, criada por profissionais negros, com personagens negros. Nascia ali a All Negro Comics. A ideia do Orrin era contra-atacar os estereótipos e as distorções raciais que eram veiculadas constantemente nos quadrinhos da mídia tradicional. Dessa forma, ele esperava levar às pessoas, aos leitores do seu quadrinho, histórias que ele vivenciou enquanto jornalista, histórias de engajamento social. Então, basicamente, através da All Negro Comics, o Orrin pretendia duas coisas. Dar voz àqueles cujas vozes não poderiam ser ouvidas, cujas experiências não eram relatadas ou retratadas de uma maneira fiel na mídia tradicional. E além disso, em segundo lugar, ele também pretendia prestigiar profissionais negros, porque, como eu falei, a revista era 100% feita por profissionais negros. Assim, em 1947, nascia o Lion Man, o defensor da maior reserva de urânio do mundo, localizada na Costa do Ouro da África, que hoje é Gana. A ideia do Orrin com o Lion Man era fazer com que leitores afro-americanos se conectassem cada vez mais com a sua herança africana, com a sua história no continente africano. Na minha visão, essa é uma história extremamente inspiradora, porque é um exemplo de ativismo político positivo através da criação. O Orrin, através de uma coisa que ele amava, que eram quadrinhos, que ele amava, que eram as histórias que ele vivenciava como jornalista, viu uma forma de levar maior representatividade para aquelas vozes que ele sabia que não estavam sendo representadas da maneira correta. É uma história extremamente inspiradora e é uma pena que tenha acabado aí. My question is, what the hell? Infelizmente, a revista só teve uma edição. Como eu falei lá no início do vídeo, o preconceito profundamente enraizado nessa indústria sufocou o sonho do Orrin. Em primeiro lugar, bancas e distribuidoras se recusavam a vender a All Negro Comics. Assim que eles viam qual era o tipo de assunto que estava sendo veiculado naquele produto, eles automaticamente se afastavam. Isso, por um lado, reduziu o lucro da operação, por outro, fez com que a revista ficasse pouco conhecida fora da Filadélfia, que era o local onde o Orrin vivia. Em segundo lugar, uma forma mais bizarra ainda, se é que pode se tornar mais bizarro do que isso, era o fato de que o Orrin não conseguia encontrar ninguém que estivesse disposto a realizar o serviço de impressão ou até mesmo vender papel para que ele pudesse criar a sua revista. Ou seja, por um lado, o sistema esmagava no lado da distribuição, no lado financeiro da coisa.
e no outro, do lado da criação. O sonho do Warren foi morto rapidamente após a primeira edição, e assim ele voltou a ser um jornalista. Desse modo, os fãs tiveram que esperar até a década de 60, quase 15 anos depois, para ver personagens negros sendo representados da forma como eles merecem. E isso aconteceu porque em 61 o Stan Lee e a Marvel lançaram o Quarteto Fantástico, que era uma tentativa da editora de abraçar questões do mundo real, de tratar questões sociais dentro das suas histórias, coisa que nenhuma outra editora na época estava fazendo, principalmente questões ligadas à diversidade racial. Assim, em 63, Gabriel Jones, um soldado negro, integra o Comando Selvagem do Nick Fury, e essa série já começava a abordar questões de preconceito e racismo, muito também movimentada e inspirada pelos movimentos sociais da época. E aí, 3 anos depois, em 66, chega aos quadrinhos do Pantera Negra, que foi realmente um marco para que outros personagens negros tivessem o seu lugar ao sol. Depois dele vieram Falcão, Luke Cage, o Blade, isso só para ficar na Marvel. Na DC tinha outros tantos. Mas a questão desse vídeo aqui não é exatamente pegar o Lion Man e o Pantera Negra e falar, olha só, o Stan Lee e o Jack Kirby copiaram a ideia do Lion Man para o Pantera Negra, até porque não existe evidência concreta disso, mas se você pegar, existem enormes coincidências. O Pantera Negra, assim como o Lion Man, era um guerreiro africano que protegia uma reserva mineral. E aí a gente pode ainda falar do nome, né? O Lion Man, o leão, e o Pantera Negra, a pantera, então animais muito próximos, aí, felinos e tudo mais, tem toda essa história, então existem inúmeras coincidências. Então, mas não é o meu ponto aqui, é acusar o Stan Lee de nada. Porque eu acho que o Stan Lee e a Marvel como um todo, e as editoras, os quadrinhos como um todo, foram uma ferramenta ao longo dos anos para tratamento de questões raciais, sociais, muito importantes em algum grau. Se você pegar as histórias do Stan Lee lá de trás, você vai ver realmente como eram muito estereotipadas e tudo mais, e até hoje não cairiam bem. Só que se você vê esse desenvolvimento ao longo dos anos, você vê como a Marvel esteve muito alinhada no combate a esse tipo de assunto, de questão racial, de estar na luta contra o racismo e tudo mais. Então eu tenho pra mim, foram pessoas que lutaram contra isso de alguma forma, e a gente pode discutir depois sobre isso em outro vídeo. Mas a questão é, um homem negro teve uma ideia em 47 de criar um herói negro. Foi sufocado pelo sistema, porque, como eu expliquei, a própria economia da indústria não permitiu que ele tivesse êxito. Só para ver 20 anos mais tarde, um homem branco ter êxito com uma ideia extremamente parecida com a dele. Então o que me fez fazer esse vídeo aqui é justamente provocar essa reflexão, trazer essa história do Warren para os dias de hoje e tentar entender o que a gente pode fazer para que não tenhamos mais histórias como a dele, vozes que são silenciadas ou oportunidades que são perdidas pela cor da pele da pessoa. E eu falo isso como homem branco, e eu sei que não é meu lugar de falar sobre o racismo, e eu entendo que o meu lugar nesse momento é usar o meu privilégio para tentar fazer com que esse tipo de coisa não se repita, para fazer com que esse tipo de história, como a do Warren, seja ouvida, para fazer com que essas pessoas recebam a representação que elas merecem, seja nos quadrinhos, nos cinemas, nas séries. Existem N formas que a gente pode fazer para ajudar esse tipo de causa. Então, esse vídeo é mais uma reflexão sobre o momento que a gente está vivendo hoje, sobre quantas histórias foram perdidas ao longo dos anos. Pensa só, se a All Negro Comics tivesse tido 10% do êxito que a DC ou a Marvel tiveram ao longo dos anos, como é que seria a cultura pop de hoje em dia? Qual teria sido o peso que ela teve na cultura pop de hoje em dia? Será que a gente teria o Pantera Negra só em 2017, o filme dele? Ou será que um filme com esse peso, com esse marco, com todo esse barulho que fez o filme de Pantera Negra, será que ele teria que ter esperado tanto tempo para existir? Será que isso não podia ter acontecido antes? Qual teria sido o peso de todas essas histórias? Não só do Warren, como N histórias que acontecem todos os dias e pessoas que perdem oportunidades pela cor da pele. Então esse vídeo é muito para causar essa reflexão. Então eu peço desculpa pelo tom um pouco mais pesado e mais sério do que o habitual desses vídeos, mas eu acho que é uma questão que vale a pena a gente conversar, que vale a pena fazer as pessoas refletirem. Como eu sempre falo, se uma pessoa botar a mão na consciência e parar para pensar e refletir sobre o assunto e talvez chegar até a mudar de opinião, cara, todo o esforço de fazer esse vídeo, de levar essa discussão, já valeu a pena. Antes de terminar, eu tenho que avisar que aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link onde você pode acessar petições abaixo assinados para apoiar o movimento, para apoiar a causa do Vidas Negras Importam. Então você vai lá, cara, é só tempo que você vai doar, não custa nada. Se você quiser doar dinheiro para organizações, você pode. Se você quiser entrar só para entender como você pode ajudar, você pode. Tem tudo isso lá, acessa o link aí embaixo e vê como você pode ajudar, porque essa é uma causa de todos nós, é uma causa social, não é uma causa política. Eu não tenho mais por que me alongar nisso tudo.
É isso, muito obrigado pela sua companhia nesse vídeo. Se você gostou, não deixa de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e compartilhar o vídeo com seus amigos. Os comentários aqui embaixo estão completamente abertos para qualquer discussão, debate que você queira ter. Eu estou completamente aberto a ter qualquer diálogo. Se eu falei qualquer besteira, por favor, comenta aí embaixo. E também estou aberto a entender o que eu errei, o que eu posso evoluir, o que eu posso melhorar. Todos os seres humanos estão em constante evolução e eu acho que é isso que importa no final das contas. Então, muito obrigado pela sua companhia, um beijo enorme no seu coração, até a próxima, valeu, tchau!